12 erros ou 12 defeitos da construção. É esse o nosso desafio para estas sessões. Nesta sessão vamos abordar 3 situações que a construção tem recorrentemente e que claramente temos que banir. Vamos falar do problema das umidades ascensionais, da proteção inadequada contra a umidade ascensional. Vamos falar da preparação e da aplicação de rebocos tradicionais quando ela não funciona, quando eles não respeitam a tradição, quando as nossas novas técnicas ou o esquecimento das técnicas antigas lhes tira toda a qualidade, toda a capacidade de desempenho. E, em terceiro lugar, vamos falar dos revestimentos cerâmicos. Os revestimentos cerâmicos que, durante tanto tempo, fizeram história em Portugal, eram uma belíssima solução do ponto de vista das fachadas e, neste momento, têm o maior descrédito. Quando as paredes de alvenaria ou betão contactam com solos úmidos, de forma direta ou através de elementos construtivos porosos, ocorre um fenómeno de ascensão capilar da água. Para evitar esse fenómeno, além da drenagem do terreno e da proteção das fundações, deve colocar-se uma barreira hídrica, de forma contínua, ao longo das paredes, na horizontal, abaixo das zonas funcionalmente mais relevantes. A umidade ascensional é um dos 6 casos típicos de umidade em edifícios que nós estudamos recorrentemente e que são objeto da maior preocupação na engenharia e na arquitetura. E porquê? Porque a umidade ascensional é um dos fenómenos mais difíceis de remediar, isto é, as suas consequências têm uma reabilitação muito difícil. O que é que se passa com a umidade ascensional? Nós temos água no solo, muitas vezes de origem freática, mas também temos águas superficiais que, ao atingirem os materiais que temos nas nossas paredes, pedra, tijolo, argamassas, que são materiais porosos e que são materiais com poros de dimensão capilar, essa água vai ter tendência a subir por esses materiais e, naturalmente, vai subir até equilibrar as forças da capilaridade com a força da gravidade. Há uma terceira força, se quiserem chamar-lhe assim, que entra neste jogo, que é a evaporação. Porque, à medida que a água vai subindo por capilaridade, o que acontece é que como as superfícies estão expostas ao ar, estão expostas ao ambiente, vai haver secagem através dessas superfícies. E, portanto, há aqui uma terceira força que vai fazer com que a água não suba numa dimensão tão grande nas paredes. Do equilíbrio destas 3 forças vai surgir uma zona úmida e uma zona seca na parede. Mas, naturalmente, ao longo do ano, ao longo dos dias, esta umidade na parede não tem sempre um nível constante. E vai ter um nível mínimo, um nível máximo, vai ter uma oscilação. Esta faixa da parede, como podemos ver daqui a pouco em algumas fotografias, vai ser uma faixa muito degradada. Ela está úmida, ela está seca, as argamassas vão se degradando e, sobretudo, vai haver a deposição de sais, porque esta umidade ascensional vai dissolver os sais solúveis que existem no solo, os sais solúveis que existem nos materiais de construção e vai arrastá-los para a superfície. No momento em que seca, no momento em que evapora, os sais vão ficar à superfície. Se ficarem logo abaixo da superfície, chamamos de criptofluorescências e são ainda mais destrutivas. Se ficarem à superfície, são eflorescências, têm, sobretudo, um aspecto desagradável, mas não destroem tanto estes materiais. Como é que podemos prevenir a umidade ascensional? Nós temos que ter 3 fatores para que haja umidade ascensional. Temos que ter a água, temos que ter as forças de encaminhamento e temos que ter o caminho. Ora, a água, naturalmente, vai resolver-se ou minimizar o seu acesso à parede através de sistemas de drenagem, através da limpeza dos solos, através de mecanismos de drenagem superficial, como caleiras, valetas, como o remate das paredes junto aos pavimentos de uma maneira adequada. Os materiais, não podemos fazer muito pelos materiais, porque os materiais são o que são. Mas, em relação portanto, as forças de sucção, as forças de capilaridade, estão lá. Eu não as posso contrariar. Mas já em relação ao caminho, eu posso claramente criar barreiras hídricas, que são muito mais fáceis de criar em fase de construção do que depois numa fase de reabilitação. É esse o grande segredo, é prevenir, é criar estas barreiras na fase de construção. Vamos olhar para algumas imagens e ver como é que esta umidade ascensional degrada as nossas paredes. Temos, nesta imagem, mais de 1 metro de altura de rebocos completamente degradados. E nesta outra, a tinta, o reboco,
num local onde de certeza não há nível freático elevado, são águas superficiais que estão a ser absorvidos por esta parede e são tanto mais absorvidos quanto mais larga for a parede, porque tenho uma capacidade de captação maior. E não resulta eu criar um revestimento impermeável. Porque se eu criar um revestimento impermeável, o que vai acontecer é que, tirando a força da evaporação, a água ainda vai subir mais e os sais e a água vão aparecer numa zona superior a essa zona impermeável. Ou num edifício em que havia uma proteção exterior para proteção contra a água, e esta proteção de pedra que estão a ver, com o tempo foi-se deformando e, em vez de afastar a água da parede, criou um canalete que conduz a água para a parede. E algumas imagens sobre os efeitos interiores. Não são fáceis de resolver e são particularmente desconfortáveis e particularmente atentatórios da salubridade nas construções. Este é um problema que conhecemos bem, que sabemos evitar e, mais, é um problema que sabemos ser de muito difícil resolução após construção. E, portanto, há que cuidar do projeto, há que cuidar da execução para evitar ter problemas de umidade ascensional nos nossos edifícios. Os rebocos hidráulicos tradicionais têm vantagem em serem executados em 2 ou 3 camadas, com teor decrescente de ligante para o exterior, para melhorar a sua resistência e reduzir a fissuração. Deve evitar-se argamassas muito ricas em cimento, excesso de água da amassadura e areia com elevado módulo de finura. A proteção contra o calor, o vento ou a chuva, durante e logo após a execução, bem como a preparação do suporte, são essenciais ao sucesso do reboco. Os rebocos ditos tradicionais são uma solução excelente para as nossas paredes exteriores, para as nossas fachadas, que nós temos esquecido, que nós temos desprezado. Assistimos frequentemente a problemas de fissuração, a problemas de destacamento dos rebocos e muitas vezes não sabemos porque é que isso acontece. E acontece geralmente nos rebocos mais modernos por 2 razões. Por retração hidráulica e por excessiva rigidez e destacamento em relação ao suporte. Ora, como é que podemos evitar esta situação? Revisitando o que são os rebocos tradicionais em 3 camadas. É muito simples. Primeiro falamos dos materiais. Os materiais não podem ser, naturalmente, só o cimento Portland e a areia. Estamos a falar de argamassas demasiado ricas. As argamassas para rebocos, para fins comuns, incorporam geralmente cal hidratada, que, como sabemos, não é hidráulica, portanto não tem capacidade de ligante, mas dá uma trabalhabilidade, uma plasticidade à argamassa que é essencial para a sua boa aplicação e para o seu bom comportamento. A seguir, temos que pensar que estes materiais têm que ser selecionados para cada uma das camadas do nosso reboco. E o reboco em 3 camadas é muito simples. A primeira camada, o chapisco, que vai agarrar diretamente à parede, tem que ser uma argamassa rica em cimento, com areia grossa, que vai ser projetado com violência de encontrar a parede. Para quê? Para aderir bem à parede e para criar rugosidade. Tem muito cimento, vai fissurar, pouco nos importa. O que nos importa é a resistência, porque essa fissuração vai estar numa camada que vai estar protegida. A seguir, uma segunda camada em que pomos menos cimento, a areia já não é tão grossa e podemos incorporar cal hidratada. E essa segunda camada tem alguma fissurabilidade, mas menos. Ela é mais elástica, ela também é mais porosa. E uma terceira camada, mais pobre em ligante, a camada exterior, que funciona quase como uma camada de proteção relativamente elástica, porosa, absorve água, mas reparem, ela não vai fissurar. E não fissurando, ela não vai levar a água em estado líquido para o interior. É como se fosse um pano úmido sobre a camada que está subjacente. Temos então, no fundo, um sistema triplo que nos faz a secagem da parede e não o seu umedecimento. E nos evita a fissuração à superfície. A técnica das 3 camadas, a técnica do teor decrescente de ligante, é uma técnica a revisitar. E podemos observar algumas imagens em situações ou que esqueceram essa técnica ou que optaram por uma execução sem os cuidados devidos da proteção contra o vento, da proteção contra o calor. O que faz o quê? Faz com que haja uma retração hidráulica imediata, muito mais rápida, que provoca fissuração. Ou, como nesta imagem, sobre um edifício antigo, uma argamassa moderna demasiado rígida e, naturalmente, não aguentou os movimentos naturais da parede de suporte. Ou a típica fissuração por retração hidráulica.
com este padrão de hexágonos que tentam distribuir as tensões de uma maneira uniforme, ou um reboco tão rígido, em camada única, que ao mais pequeno movimento diferencial de suporte se veio a destacar. Estes rebocos tradicionais, naturalmente, que têm que ser bem executados, mas logo após a execução tem que haver um cuidado especial nos seus primeiros dias, a chamada cura. Porquê? Porque o controle da retração é feito, naturalmente, pelo controle da dosagem de cimento, pelo controle da água, pelo controle da finura da areia. Mas essa retração, mesmo controlada nos primeiros dias, é muito perigosa. Porquê? Porque o reboco ainda está muito pouco resistente. Para que serve a cura? A cura serve perfeitamente para manter úmido este reboco durante os dias necessários para que a retração não ocorra. Se a retração, a mesma retração, não menos, nem mais, a mesma retração, ocorrer passados 7 dias, significa que a argamassa já ganhou a resistência suficiente para aguentar as tensões que ela provoca. A cura é essencial para guardar este reboco, para resguardar este reboco enquanto é jovem. Este problema é um problema que conhecemos muito bem. Esta técnica é uma técnica também suficientemente conhecida. Porquê insistir nos erros? Este é claramente um problema que nós podemos resolver. Vamos escolher bem os materiais, vamos revisitar os rebocos tradicionais, os rebocos em 3 camadas, com teor decrescente de ligante, e vamos ter fachadas melhores. O revestimento das fachadas com ladrilhos cerâmicos colados exige cuidados especiais na preparação do suporte, na seleção do cimento cola e no planeamento das juntas de assentamento, esquartelamento e dilatação, em particular em panos extensos e com materiais cerâmicos de elevada porosidade ou expansão irreversível. É essencial respeitar as condições de amassadura e aplicação dos cimentos cola, incluindo um rigoroso controle do tempo de abertura. Os revestimentos cerâmicos em Portugal têm uma longa história e são, naturalmente, uma excelente solução do ponto de vista estético, do ponto de vista da durabilidade, do ponto de vista da manutenção das nossas fachadas. Lamentavelmente, nas últimas décadas, estes revestimentos cerâmicos têm tido um enorme descrédito. E porquê? Fundamentalmente por 2 motivos. Porque fissuram e porque descolam. E ao descolarem, caem. Caem, deixam as fachadas desprotegidas e são uma ameaça para a segurança das pessoas. A questão da fissuração, de momento, preocupa-nos pouco. Geralmente está ligada a movimentos do suporte. Como o revestimento cerâmico é um revestimento rígido, está colado a este suporte, não tem capacidade de aguentar esses movimentos e fissura. É uma questão a tratar num outro tempo. Vamos, sobretudo, preocupar-nos com a questão do descolamento. Esse descolamento que deixa as fachadas desprotegidas, que deixa as fachadas com um aspecto estético inaceitável e, sobretudo, que é muito perigoso para as pessoas. Porquê é que ocorre o descolamento? O descolamento ocorre por vários motivos. Desde logo temos que conhecer os materiais. O material cerâmico de revestimento é sobretudo caracterizado pela sua porosidade. Se eu quiser eleger um parâmetro que me distingue os vários materiais, eu escolheria a porosidade. Não a rigidez, não a resistência, mas a porosidade. Desde os materiais de barro vermelho, mais tradicionais, muito porosos, até no limite, se quisermos, os clínkers, os porcelanatos, de muito baixa porosidade. Todos têm vantagens, todos têm desvantagens, mas temos que saber trabalhar com eles. Sabemos que aqueles que têm melhor estabilidade, melhores características, que expandem menos, são os menos porosos. Por outro lado, são aqueles que têm menor aderência. Ou seja, eu com o material de barro vermelho tenho, provavelmente, uma dilatação e contração com a umidade que me vai pôr em perigo a ligação ao suporte, mas, por outro lado, a capacidade de ligação ao cimento cola ou à argamassa é muito maior do que com um porcelanato, com um clinker, com um grés que é muito pouco poroso, muito estável, muito resistente, que dilata e contrai menos, mas cuja aderência ao cimento cola é menor. E, portanto, eu tenho que equilibrar, naturalmente, estas duas características. Usando, por exemplo, no caso do grés ou dos porcelanatos, usando, por exemplo, a colagem em 2 faces, isto é, cimento cola aplicado sobre o suporte, sobre a parede e também sobre o ladrilho. Enquanto num material cerâmico de barro vermelho corrente, eu posso aplicar só sobre o material. Essa é a primeira dificuldade, conhecer os materiais e saber como os devo aplicar. Mas há uma dificuldade adicional. É que, como sabem, a maior parte das vezes estes materiais cerâmicos são aplicados sem qualquer junta entre si. Ora, todos sabemos que há
alguma expansão e retração que tem a ver com a umidade e a temperatura, mas há também a expansão irreversível dos materiais cerâmicos. E essa expansão irreversível é tanto maior quanto mais poroso for o material, ou seja, no caso dos materiais tradicionais dos barros vermelhos. Eu tenho que ter uma junta de assentamento. Esta junta é essencial. Só que esta junta de assentamento não chega. Num plano mais geral de parede, vamos imaginar que tenho 3 metros por 3 metros. 3 metros por 3 metros, por exemplo, é uma boa medida, 4 por 4, 5, estamos dentro desta ordem de grandeza. Eu consigo aguentar as tensões que o material vai produzir nesta zona em relação ao material seguinte. Mas se eu fizer a parede muito mais extensa, um revestimento muito mais extenso, eu não vou conseguir aguentar essas tensões e eu vou ter novas fissurações. Ou seja, já não me chegam estas juntas de assentamento, eu preciso de juntas de esquartelamento, que são frequentemente esquecidas. E as juntas de esquartelamento acontecem, em geral, ou devem acontecer, piso a piso e de 3 em 3, de 4 em 4 metros. Essa é a boa solução. No fundo, é como se eu transformasse o meu ladrilho, o meu azulejo, num grande ladrilho, num grande azulejo de 3 por 3. E ele próprio é estável internamente e é estável globalmente no edifício. E, a seguir, tenho que me lembrar das juntas de dilatação e contração dos edifícios, das quais já falámos nestas sessões. Eu, se tiver um painel, se tiver um segundo painel, se tiver um terceiro painel, muito provavelmente o que vai acontecer é que vai-me aparecer uma junta de dilatação do próprio edifício. E eu tenho que a respeitar de maneira escrupulosa. No fundo, estamos a falar de uma gradação de juntas. Esta é a medida essencial para que tudo corra bem. Mas há uma segunda medida, que é a da aplicação do cimento de cola. E estamos sobretudo a falar de cimento de cola, que é a solução corrente de colagem nos dias de hoje, dentro do seu tempo de abertura. Fazer grandes amassaduras de cimento de cola. Aplicar grandes extensões de ladrilho. Vai motivar a degradação das características do cimento de cola e, quando eu assentar os últimos ladrilhos, o cimento já não tem capacidade de colagem. Isso é absolutamente essencial. Se eu não respeitar os tempos de colagem, se eu não respeitar o que são as características do cimento de cola que eu estou a utilizar, eu vou ter o maior insucesso. No momento vou ficar com a ideia que tudo ficou a correr bem, mas eu vou ter um destacamento rápido do material. Tenho que fazer pequenas amassaduras, estabelecer o que são zonas de trabalho, ver se o suporte está limpo, se o suporte não está com poeiras, se o suporte não está demasiado seco que possa fazer uma dessecação rápida demais do cimento de cola e fazer uma aplicação programada. Isso é absolutamente essencial. Se atentarmos em algumas imagens, vamos ver que, neste caso de um descolamento generalizado, claramente houve aqui uma situação de menor cuidado no assentamento, ou porque o suporte não estava em condições, ou porque o cimento de cola já estava a passar do limite da sua validade, já tinha passado o tempo de abertura. E muito provavelmente, como fator de agravamento, o facto destas juntas que aqui aparecem serem juntas falsas. As juntas entre os materiais, de facto aqui, não existem, é um mero efeito decorativo. Naturalmente que há deslocamentos muito localizados em zonas de tensões, nas zonas dos peitoris, nas zonas dos cantos das janelas. E há, contra nós, como vemos nesta imagem, a falta de cuidado nos detalhes, a falta de cuidado na execução. E, por último, é evidente que, onde não houver cimento de cola, onde não houver cola, nada está colado. Se repararmos nesta imagem onde houve o cuidado, entre aspas, de deixar o traço de referência à vista, para que este traço ficasse à vista, para que esta horizontalidade dos revestimentos fosse garantida, não ficou cimento de cola nesta zona. É impossível colar aquilo que não está colado. Este é um problema recorrente. Sabemos bem como resolvê-lo. Sabemos fazer uma escolha adequada do material, sabemos aplicar juntas de assentamento, juntas de esquartelamento, respeitar as juntas de dilatação, respeitar o tempo de abertura do cimento de cola, programar os trabalhos. É claramente um erro que podemos prevenir.